Ninguém questiona que Pep Guardiola seja um grande treinador. Por onde ele passa, ele conquista títulos e faz as suas equipes jogarem um belo futebol. Mas há um outro lado de Guardiola nos bastidores. Muitos jogadores que acabam passando pelas mãos do técnico catalão o criticam quando seus vínculos se encerram. Dizem que ele não é um cara tão bom assim na gestão do elenco, e alguns até fazem ataques pessoais a Guardiola. Isso acaba gerando para ele alguns inimigos, e nesse vídeo vou mostrar 7 deles para vocês. Antes, queria dar um aviso para você que curte usar camisas de time como a que eu tô usando agora do Manchester City. O canal é parceiro da loja Maestro das Peitas e lá eles têm camisas de alta qualidade, preço justo e entregam para todo o Brasil. A Maestro das Peitas é especialista em camisas de time tailandesas. Então você que quiser conhecer os modelos que eles têm à disposição, eu vou deixar o site na descrição, junto também com a rede social deles e também com o número para contato, para vocês verem que é realmente uma loja de credibilidade. Só chamar eles aí, lembrando que eles já têm disponível a camisa nova do Al Nassr do Cristiano Ronaldo. O primeiro inimigo de Pep Guardiola que eu trago pra vocês nesse vídeo é o meio-campista Deco, que acabou jogando pelo Barcelona. E foi lá que ele acabou encontrando com o Pep Guardiola. O Guardiola acabou mandando o Deco embora do Barça em 2008, logo que o Guardiola chegou ao clube. Na visão do treinador, ele tinha que construir uma nova equipe, com mais jogadores jovens e que tivesse outros jogadores como referências. Foi aí então que o Guardiola acabou optando por deixar de lado jogadores como Deco e Ronaldinho Gaúcho, para que pudesse vir uma nova safra com Iniesta, Xavi, Messi, então ele acabou dispensando realmente Deco e Ronaldinho. Só que especialmente o Deco acabou não digerindo muito bem essa sua saída do Barcelona, ele que trocou o Barça pelo Chelsea. Então ele sempre que teve oportunidade acabou alfinetando a maneira como o Pep Guardiola trabalhava. E ele inclusive, em uma entrevista em 2012, ao canal português RTP, ele não só aproveitou para criticar o Guardiola, como aproveitou também para elogiar o José Mourinho, que por muito tempo foi colocado como o grande rival do Guardiola. Então, nessa entrevista, o Deco disse o seguinte: ganhar tudo, como fez Mourinho, é mais difícil. Guardiola é um grande treinador, mas no Barcelona continua a dizer, não inventou nada. Seguimos no Barcelona agora para falar de um atacante que foi dispensado por Guardiola. Essa história aconteceu um ano depois da história do Deco. A do Deco foi em 2008. Agora temos a de Samuel Eto'o em 2009. Em 2009, a ideia do Guardiola era trazer novos nomes para o ataque e explorar cada vez mais o potencial do Messi. Ele não queria mais o Messi como um ponta-direita. Ele queria realmente o Messi como um atacante, um fazedor de gols. Então ele acabou dispensando o Eto'o, mesmo após o Eto'o ser fundamental para o Guardiola vencer a sua primeira Liga dos Campeões. E detalhe, na temporada anterior a ele ser dispensado, o Eto'o havia marcado 36 gols em 52 jogos. A passagem dele pelo Barça foi assim muito boa, jogou muita bola. E mesmo assim o Guardiola acabou optando pela sua saída. Isso acabou deixando o Eto'o revoltado. Ele deu a seguinte entrevista para a emissora beIN Sport em 2014. Guardiola não teve coragem de falar na minha cara que queria me tirar do time. Eu tive que relembrar que ele nunca foi um grande jogador. Eu não falo com ele até se desculpar. A verdadeira história é que Pep nunca respeitou algumas coisas no mundo do futebol. Em outras entrevistas, Eto'o também fez o mesmo que Deco. Exaltou José Mourinho, com quem trabalhou na Inter de Milão. Ele admite que Guardiola foi um treinador fantástico na sua carreira, mas que ele como pessoa não é tão bom assim. Agora temos o inimigo mais famoso de Pep Guardiola, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que assim como Deco e Eto'o, trabalhou com Guardiola nos tempos de Barcelona. O Ibrahimovic ele acabou sendo contratado pelo Barça justamente para a vaga do Eto'o. Então o Eto'o foi embora em 2009 e o Ibrahimovic chegou em 2009, mas foi embora já em 2010. Ele foi mais uma peça que o Guardiola também descartou. O Ibrahimovic ele nunca teve no Barcelona a importância que ele imaginava que poderia ter. Então ele acabou sendo também menos aproveitado do que gostaria com o Guardiola. Porque na época, o Guardiola encaixou muito bem o Barcelona jogando com Busquets, Xavi e Iniesta no meio e o Messi encostando bastante nos meio-campistas, jogando como um falso 9. Então aí ficou sem espaço para o Ibra. E vocês sabem,
O Ibra é um cara marrento, egocêntrico, então ele acabou levando isso realmente pro pessoal e até hoje, quando tem a oportunidade, critica o Guardiola. Em 2019, ele contou o seguinte ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Na televisão, ele sempre joga duro e quando há um encontro real, ele se esconde. Como treinador, é um fenômeno. Mas como homem, Ibra é mais um jogador que trabalhou com Guardiola e com José Mourinho. E ele fez o mesmo que Deco e que Samuel Eto'o. Sempre que tem a oportunidade, elogia também o ser humano José Mourinho e critica a parte pessoal, a gestão de elenco de Pep Guardiola. A lista de inimigos dos tempos de Barcelona não para em Ibrahimovic e agora vai para o meio campo com o espanhol Cesc Fábregas. O Fábregas, para quem não sabe, ele fez parte da base do Barcelona, mas terminou a base mesmo no Arsenal da Inglaterra. Depois ele explodiu no Arsenal, venceu títulos pelos Gunners e acabou sendo recontratado pelo Barça em 2011, já com Guardiola consolidado no time, com o tic-tac funcionando perfeitamente e já com Guardiola como campeão da Liga dos Campeões. E quando o Fábregas chega ao Barcelona, fica muito difícil ele ter um espaço para jogar, porque Busquets, Xavi e Iniesta ainda dominavam o meio-campo. Então peças como Cesc Fábregas, Thiago Alcântara acabavam que não tinham tanto espaço assim para poder ter ritmo de jogo, mostrar seu futebol. E aí não demorou muito para que, 3 temporadas depois, Fábregas trocasse o Barcelona pelo Chelsea, já também com Guardiola fora do clube. E aí em 2020 o Fábregas fez uma revelação à Rádio Catalunha a respeito do Guardiola, dando a entender que teve problemas com ele no seu período de Barcelona. Não nos falamos mais. Aconteceram coisas que não tenho que detalhar, mas ele foi meu ídolo de infância e talvez seja a pessoa com quem mais aprendi como jogador, como ídolo e depois como treinador. E só. Temos agora o último caso do Barcelona, mas que já emenda com o primeiro caso do Manchester City, porque o meio-campista marfinense Yaya Touré teve problemas com Guardiola em 2 clubes diferentes. Primeiro, no Barcelona, em 2010, o Guardiola optou pela saída do Touré para que o jovem Sérgio Busquets pudesse ganhar mais espaço. Na época, o Touré teve sérias dificuldades de entender a decisão do Guardiola, porque ele era um cara que mandava muito bem no meio campo, tinha boas performances nas partidas e nos treinamentos também tinha ótimo rendimento. Então o Touré ficou decepcionado, mas aceitou. Foi jogar no Manchester City. A partir de 2016, a situação se repetiu, porque o Guardiola acabou indo treinar o City após um período treinando o Bayern de Munique. E detalhe, quando o Guardiola chegou ao City, o Yaya Touré já era ídolo máximo do clube. Tinha ajudado o City a vencer Premier League, era titular absoluto e tudo mudou quando o Guardiola chegou. A partir do momento que o Guardiola botou o pé no Etihad Stadium, Yaya Touré se tornou reserva e seguiu na reserva até ele ir embora do clube em 2018. E nesse caso do Touré, entra agora uma situação mais delicada, porque o Yaya Touré sempre pegou no pé do Guardiola na imprensa, dizendo que o Guardiola o deixava de fora do time e o boicotava porque ele era um jogador negro, um jogador africano. Ele sempre disse isso. Várias oportunidades que teve na imprensa, afirmou que o Guardiola não gostava de jogadores africanos e de jogadores negros. Essa afirmação do Touré no fim acaba não tendo tanto sentido, visto que no Barcelona o Guardiola treinou o Abidal e o Abidal era titular com ele no Barça. No Bayern de Munique ele trabalhou com Boateng, Alaba e todos eles eram titulares com Guardiola. Em 2018, o Yaya Touré concedeu uma entrevista para a revista francesa France Football e ele disse o seguinte sobre o Guardiola ter problemas com jogadores negros e africanos. Ele finge não ter nenhum problema porque ele é inteligente demais para ser pego. Ele nunca vai admitir isso. Mas no dia em que ele escalar uma equipe com 5 africanos não naturalizados, te prometo que lhe enviarei um bolo. Um outro caso no Manchester City que também aconteceu logo que o Guardiola chegou, mas esse teve uma resolução mais tranquila, foi a do goleiro Joe Hart. Ele foi dispensado pelo Guardiola em 2016, logo que o treinador colocou o pé no clube. O goleiro também, na época, era um dos grandes ídolos do clube, assim como nomes como o próprio Yaya Touré, Davi Silva, Sérgio Agüero. Mas na época, quando o Guardiola chegou e ele queria implementar a sua filosofia de jogo, ele queria um novo goleiro que soubesse agora jogar bem com os pés, que não era o caso do Joe Hart. Então ele acabou se desfazendo do Hart e buscando no mercado o chileno Cláudio Bravo, que na época estava jogando pelo Barcelona. Só que o próprio Hart acabou admitindo em entrevista à Sky Sports em 2018 que apesar de ter ficado magoado com Guardiola a princípio, os dois acabaram se resolvendo de maneira tranquila, positiva. Está tudo bem entre eu e Pepe.
Penso que ele é um treinador top. Ele conversou comigo e foi super honesto. Olhei nos olhos dele e apertei sua mão, agradecendo pela honestidade. E agora, fechando aqui a lista de inimigos do Guardiola, temos o caso mais recente, o lateral português João Cancelo. Há 24 horas do fechamento da janela de transferências de inverno do futebol europeu, João Cancelo trocou o Manchester City pelo Bayern de Munique num empréstimo com opção de compra no valor de 70 milhões de euros. A notícia, obviamente, pegou todos de surpresa, visto que Cancelo havia se tornado, nas mãos de Guardiola no City, um dos melhores laterais do mundo nessas últimas temporadas. Acontece que nas últimas horas veio à tona que a relação de Guardiola e do português acabou ruindo. Tudo porque Guardiola passou a deixar Cancelo mais tempo na reserva, o que desagradou o jogador e ele foi pra cima do Guardiola. Dando então total apoio às decisões do técnico Guardiola, a diretoria do City não pensou duas vezes e arrumou um novo clube para Cancelo. No City, ele tem carta branca, assim como no Barcelona, como no Bayern, para fazer o que quiser, tirar quem quiser do time e também, se precisar dispensar, negociar, isso vai acontecer. Então Cancelo, que até pouco tempo era uma peça-chave para o Guardiola no City, um cara muito elogiado pelo treinador, de uma hora para outra virou agora arquirrival dele. Mas agora quero ver aqui nos comentários, quais desses 7 nomes que eu trouxe é realmente o principal inimigo do Guardiola? Põe nos comentários que eu quero muito saber qual é a sua opinião. E claro, em alguns desses casos você acha que o Guardiola sacaneou o jogador? Então bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa terça. Agradeço a você pela companhia em mais um vídeo do canal e não se esqueça, se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E não se esqueça, você que quiser comprar camisa de time, camisa de seleção, conjunto, tudo isso você encontra na Maestro das Peitas. Vou deixar todas as informações da loja na descrição, lembrando que usando o cupom ViniViner na hora das suas compras, você garante 5% de desconto. Fechou? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. ViniViner aqui, valeu, falou e fui!